primeiro colocar aqui para gravar a aula, né? Estamos gravando a nossa aula. Então, essa aula, pessoal, como eu disse a vocês, nós vamos falar sobre o sertão nordestino, né? Então, tá aí o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, você envia aí para professorfabianomachado@gmail.com. Você que está assistindo no YouTube depois aí, né? Dessa aula que está sendo gravada hoje, no dia 23 de julho de 2020, numa quinta-feira, para os estudantes do CIEPS, né, Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro. Então vamos lá. A grande pergunta que não quer calar. O sertão nordestino, por que ele é tão seco? Vamos entender isso, né? Aí tem uma foto maravilhosa, né? De uma senhorinha que mora numa... Ela mora num sertão, evidentemente. A gente tem a vegetação de caatinga aqui, que é típica do sertão nordestino. E do sertão nordestino e tudo. E ela com um baldinho na cabeça, que não é manteiga, está carregando água, né? Como você pode ver, a aridez é muito marcante, né? Então essa imagem aqui, ela diz muito do sertão. Então vamos entender por que ele é tão seco. Para começar, a gente precisa entender o seguinte. Ah, sub-regiões do Nordeste. O Nordeste brasileiro ele é muito grande, são 9 estados. Nós estamos na Bahia, em Porto Seguro, né? Está mais ou menos aqui. Então, numa sub-região denominada de Zona da Mata. Que mata? Mata Atlântica. Pelo menos o que sobrou dela, né? Então, nós temos 4 sub-regiões: Zona da Mata, o Agreste, o Meio Norte, que é basicamente o estado do Maranhão e um trecho do Piauí, e o Sertão, certo? Então, repare que o Agreste ele é uma transição entre a Zona da Mata, a região da Mata Atlântica, super úmida, chove pra caramba, e o Sertão, que é super seco, não chove, quase não chove. Vamos entender o motivo disso. Então, o que é o sertão? O sertão é uma sub-região do Nordeste. Ponto. Então, o primeiro passo é esse. Agora vamos lá. Clima do sertão. Então, o clima do sertão é um clima semi-árido. Então, semi, quase o que? Árido. Árido o quê? Deserto. Ou seja, chove muito pouco. Isso aqui é o climograma do sertão. Do lado esquerdo está medindo em milímetros. O que é milímetro? É quanto que choveu. 1 milímetro equivale a 1 litro, mais ou menos, para facilitar a conta. Então, ó, 25 milímetros quer dizer que em fevereiro, que está marcando 25 milímetros aqui, ó, essa aqui, J até D, janeiro a dezembro, iniciais, né? Choveu 25 milímetros, 25 litros de água no mês. É muito pouco, quase nada, certo? Outubro não choveu, zero, certo? A diferença do clima semiárido para o árido é só o volume de chuva. No árido, essas barrinhas são menos ainda, certo? Então, baixa pluviosidade, ou seja, chove muito pouco no sertão. Elevada média térmica, olha só as temperaturas do lado de cá, graus Celsius, ó, vai de 30 a 25 graus. Isso aqui não é temperatura máxima, não, meu querido, isso aqui é média. Então, a média térmica é muito, muito, muito alta, né? Ou seja, chove pouco e é muito quente, o que que acontece? Déficit hídrico, evapora mais água do que cai. Então cai menos água do céu do que evapora, né? Então isso é um problema muito sério. Quando chove, são chuvas convectivas, né? Então, quando tem, é muito pouco, certo? Então é uma chuva, está muito quente, uma área que tem um pouco maior de umidade, vai lá e chove. Chuva convectiva é aquela que a gente chama de chuva de verão, né? Quando ocorre no final do dia, depois de estar muito quente. E ao longo dos planaltos que tem no entorno do sertão, da região sertaneja, impedem a passagem de massas de ar, provocando o que nós chamamos de chuva orográfica. O que é chuva orográfica? Aqui, ó, vamos entender aqui melhor.
O relevo, ó. O relevo do sertão, olha só que interessante. Ele é uma depressão relativa. Depressão relativa está acima do nível do mar. Não esquece isso, não. O que é uma depressão? Relembrando o que a gente viu na aula passada. Depressão é uma descontinuidade do relevo, onde rebaixada, onde predomina o processo de sedimentação. Ok? Então, olha só. Acompanha aqui comigo, ó. Espigão Mestre. Esse Espigão Mestre é um nome também carinhoso que o pessoal aqui na Bahia usa para Planalto Central brasileiro. Então, esse Espigão Mestre, Chapada das Mangabeiras, é tudo a mesma coisa. É o Planalto Central brasileiro, tá? Chapada Diamantina, aqui, ó, Chapada Diamantina. Chapada de um lado, Serra do outro, Chapada no meio o quê? Depressão. Então, isso aqui, ó, depressão sertaneja, está ao longo do Rio São Francisco. Todo o Rio São Francisco na Bahia, ele corre ao longo de depressões. A Serra Geral aqui, que é uma parte da Chapada Diamantina, também entre Serra Geral de um lado, Chapada Diamantina do outro, depressão no meio. Olha só, Serra das Alpercartas e Serra das Mangabeiras, depressão no meio. Serra Grande, Chapada do Araripe, famosa Chapada do Araripe, Planalto da Borborema, no meio, depressão. Chapada do Apodi, com o Planalto da Borborema, no meio, depressão. Serra Grande, Chapada do Araripe, Chapada do Apodi, no meio, depressão. Entende, meu querido? Então, esses serras e planaltos dificultam a passagem das massas de ar, provocando o que nós chamamos de chuva orográfica. Então, as massas de ar que vêm do oceano, ricas em umidade, quando chega no Planalto da Borborema, por exemplo, ao tentar passar pelo Planalto, ela acaba chovendo de um lado. Esse lado que chove nós chamamos de zona da mata, às vezes o agreste, mas principalmente a zona da mata. Lá na depressão sertaneja, o que acontece? Não chove. Entre aquelas nuvenzinhas que você viu no início da. Se você prestou atenção, vou voltar lá no início, hein? Aqui, ó. Ó, a imagem aqui, ó. Tá vendo essas nuvens aqui? Elas não são cinzas, elas são cúmulos simplesinhas. Elas são nuvens praticamente secas, com baixíssima umidade. Então ela faz uma sombrinha de vez em quando, mas não chove, não adianta. Entende, meu querido? Então, o que que acontece? Voltando aqui, vamos lá. Então, a chuva orográfica ela impede a passagem dessas massas de ar. Às vezes vai uma ou outra, mas não é normal, certo? Então, fica muito seco do outro lado. Aí tem o bioma. Qual que é bioma e domínio morfoclimático? Bioma é um local que tem características de fauna e flora, vegetação e animaizinho, certo? Muito estudado pela biologia. Domínio morfoclimático, coisa da geografia, inclui bioma, solo, relevo e hidrografia, certo? E isso compõe o quê? Os domínios morfoclimáticos. Todo caso, no caso da vegetação aqui da região, ela integra tanto um bioma quanto um domínio morfoclimático que nós chamamos de caatinga. O que a caatinga é? Essa área aqui, eu peguei uma foto para você ver. O que a gente consegue ver aqui? Uma vegetação xerófita. O que é isso? Vegetação adaptada a pouca água. Por exemplo, um cacto. Tá vendo? Além disso, aciculifoliadas, folhas em formatos de espinho. Então, o espinho do cacto, meu querido, é a folha. Entende? É a folha. Então, que sofreu adaptação, ela virou um espinho para quê? Para evitar a perda de água e ajudar a reter. As poucas folhas que tem, que não são cactos, elas são caducifólias, elas perdem as folhas no inverno, as plantas. E a vegetação, elas não são árvores grandes, são pequenas, é o que a gente chama de vegetação arbustiva. Ok? Então, em resumo, é uma vegetação adaptada a pouquíssima água, uma vegetação xerófita. Qual é o problema da caatinga? O problema da caatinga é que ela vem sendo muito desmatada para virar lenha, certo? E quando isso ocorre, promove a desertificação, um fenômeno, infelizmente, muito comum no sertão nordestino. Para piorar a situação, né? O solo. O solo, ao contrário do que muita gente acha, ele está aqui todo esturricadão por falta d'água, mas ele é um solo rico em nutrientes. Nutrientes tem, meu querido, o que não tem é água. E ele tem pouca profundidade,
e baixa a capacidade de retenção de umidade. Professor, se tiver uma irrigação constante, ou seja, fornecimento de água lá constante, dá para plantar no sertão? Sim, e bem. É o que ocorre, por exemplo, ao longo do Rio São Francisco, que tem vários canais de irrigação, certo? A hidrografia, já que falamos do Rio São Francisco, ah, no Nordeste, tá aqui os estados do Nordeste, ó, do Maranhão, Bahia, tá aí o restante aqui. A maior parte dos rios são intermitentes. O que são isso? Rios que secam no período de estiagem, ou seja, quando chove pouco. Aí a gente vem a parte bacana. No sertão já quase não chove, então quase não tem rio. Entendeu, meu querido? Outra coisa, tem rio perene, ou seja, rio que não seca? Tem, vários. Mas são poucos, a maioria são intermitentes. O principal deles é o São Francisco, que nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, contorna boa parte do estado de Minas Gerais, passa pelo sertão aqui da Bahia e deságua entre Sergipe e Alagoas. Então, próximo ao Rio São Francisco, a vida vai muito bem, obrigado. O problema são nas áreas um pouco mais afastadas de rios intermitentes, ok? Então vamos lá, continuando. Outro problema, as massas de ar. Aqui eu coloquei 4, tá? Mas no Brasil tem 5 massas de ar que atuam. A quinta é que, como ela não interfere em nada, eu nem para mais nem para menos eu não coloquei, que seria a massa tropical atlântica. Ela ficaria mais ou menos aqui entre o Paraguai, a Bolívia e o Mato Grosso do Sul. Pois bem, para nós aqui, o que é interessante? Olha só, a massa equatorial atlântica, ela tem as setas aqui não ajudaram muito, mas elas têm um formato anti-horário de circulação de ventos, certo? Resultado, ela dificilmente ela se desloca para leste, que é onde está o sertão. Então, o que acontece aqui? A nossa área de estudo, a grosso modo, é mais ou menos isso aqui, ó. O sertão é mais ou menos isso aqui, tá, meu querido? Então, o que acontece? Repare, a massa equatorial atlântica ela não chega no sertão e ela é uma massa riquíssima em umidade. Ela vem mais para a região sul e sudeste, o deslocamento dela. Então, ela provoca muita chuva onde? Na região sudeste do Brasil, ela provoca muita chuva no centro-oeste e às vezes até mesmo na região sul. No nordeste ela não influencia muito. Bom, aí nós temos a massa polar atlântica, que é uma frente fria. Ela promove deslocamento de massas de ar fria. Aí o que acontece? Por ser fria, ela é muito pesada, ela anda muito próxima à superfície. Então ela tem dificuldade para transpor todo esse escudo cristalino aqui que a gente estudou em aulas anteriores, que dão origem aos planaltos brasileiros. Dependendo do lugar, ele tem um nome diferente. Por exemplo, na região sul, Planalto Meridional. Na região central, Planalto Central. Aqui na Bahia, a gente chama ele de Chapada Diamantina, Vareia. Né? Então, aqui na região sudeste tem Serra da Mantiqueira, Serra das Araras e por aí vai. Então, ela tem dificuldade para transpor essa massa de ar, então ela contorna. Então ela chega aqui no sul da Bahia, por exemplo, aqui é o sul da Bahia, nos meses de inverno, porque é no inverno que ela tem uma atuação, entra em contato com a massa tropical atlântica e provoca o quê? Chuva frontal, chove pra caramba. Em Porto Seguro, por exemplo, a gente está numa época que vira e mexe está chovendo, né? Bom, então ela não chega. E apesar de ela ter bastante umidade. Né? Bom, massa tropical atlântica. Ela é quente e bastante úmida. Quando ela tenta transpor os planaltos e serras, o que acontece? Chuva orográfica. Não chove no sertão de novo. Ah, meu Deus! E a massa equatorial atlântica, que vem lá da linha do Equador sobre o Oceano Atlântico. Ela é super quente e super úmida. O que acontece? Ela dá de cara com o planalto da Borborema, planaltos e serras do Araripe e não passa de novo no sertão, provocando o que? Seca no sertão de novo. Então repare que, desculpa a expressão, mas desgraçadamente não chove no sertão. Agora olha só que interessante, aqui eu dei um zoom novamente no nosso mapa de relevo, mostrando aqui ó, o Planalto da Borborema, Planalto e Serras do Araripe. Então, ó, Araripe, olha só que legal, Borborema tá aqui, tá vendo? Serra Grande. O Espigão Mestre, que é o Planalto Central.
e a Chapada Diamantina, a Serra Dois Irmãos e a Chapada dos Mangabeiros. Vamos pegar só esses casos aqui. Olha só como é que eles formam um buraco aqui, meu querido. Dando origem ao que nós chamamos de sertão. Então toda essa área aqui, ó, pega aqui a Serra Geral também, tá vendo? A Serra dos Cariris, tá vendo aqui, ó? Então o que acontece? Toda essa região aqui é o que nós chamamos de sertão, ok? E para ajudar o samba tem o El Ninho. O que é o El Ninho? El Ninho, a definição, aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Por que ocorre? Não sei! Você descobrir por que as águas do Oceano Pacífico aquecem, me avisa. Não faço ideia, só sei que ocorre. Com que frequência, professor? Mais ou menos de 4 em 4 anos, 5 em 5, às vezes 6 em 6 anos. Mas não é, né? Mas por quê? Não sei. Olha, se o pessoal já descobriu, não estou sabendo, tá? Mas até então o pessoal estava tentando entender por que essa bagaça ocorre. Mas vamos lá. O que ela faz lá no Oceano Pacífico? A gente tem que lembrar, como diria um russo chamado Sochava, que o planeta ele faz parte de um geossistema. Então, o que ocorre num lado do planeta afeta o outro. E daí? E daí que o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico faz evaporar mais água. Se evapora mais água, chove mais num determinado lugar. Se não era para aquecer, era para aquele lugar estar frio. Se ele era para estar frio, era para estar seco, não era para chover tanto. Em onde chove. Se num lugar está chovendo, no outro que não era que era para chover, vai ficar o quê? Seco. Ou seja, vai esculhambar a bagaça toda, certo? Então esse aquecimento ele vai afetar como o Brasil? O Brasil ele vai provocar chuvas na região sul e sudeste, vai reduzir a atuação da massa equatorial atlântica, aliás, aqui da massa equatorial atlântica, e da massa equatorial continental. Resultado, vai piorar a chuva, a seca, perdão, a seca do sertão. Então, desgraçadamente, não chove no sertão, nem com El Ninho. Caraca, velho. Em resumo, por que o sertão é tão seco? Vamos lá. Depressão relativa com planaltos e serras que impedem a passagem das massas de ar úmidas da massa equatorial atlântica e da massa tropical atlântica. Não esquece, não. Outro motivo. A massa equatorial continental tem pouca atuação para leste. Ela quase não chega no sertão. A massa polar atlântica ela é úmida, sim, mas ela por ser fria, ela é pesada. Ela não consegue transpor o relevo, provocando chuvas no litoral, não no interior do sertão. Estamos falando do sertão, hein? Não é do restante do Brasil, não. A maior parte dos rios do sertão são intermitentes, são rios depende de chuva que não cai. Então, ajuda a gravar a seca. O solo é rico, mas não consegue reter a umidade quando ela cai do céu, então continua seco. Ocorre déficit hídrico, é muito quente por causa do clima semiárido. Então, o que acontece? Evapora mais água do que cai. E para ajudar, o El Ninho, quando tem, agrava a seca. Tá aí. Entendido? Agora, outros questionamentos que acabam surgindo. Será que o problema do sertão é somente natural? Será que é só o problema, só o clima semiárido, rio intermitente? Será que o problema são realmente os planaltos? Então, se eu retirar os planaltos, resolve o problema. Será que é esse? Será que é só isso? Será que tem jeito de resolver o problema? Será que a tal da transposição do Rio São Francisco, que você deve ter visto nos noticiários aí, que o Bolsonaro supostamente teria inaugurado alguns setores, resolveu? Então, o que é a tal da transposição do Rio São Francisco? Que tipo de atividade econômica é possível desenvolver em harmonia com o sertão? Será que o gado, que muitos sertanejos tentam, insistem em utilizar, é a solução? É o assunto da nossa próxima aula. Beleza, minha galera? Então, até a próxima aula. Quem está vendo no YouTube aí, se você gostou, deixa o seu joinha. No mais, tamo aí.